Gente, vamos lá, vamos para o quarto caso. Cilindro inscrito em esfera. Vamos observar, quando o cilindro está inscrito na esfera, significa que o cilindro está dentro da esfera. Logo, a esfera está circunscrita em relação a ele. E vamos observar o que acontece nesse caso. Aqui a gente observa, que o centro da esfera também é o centro do cilindro, que a distância do centro ao extremo, aqui é o raio da esfera. E se a gente fizer o prolongamento aqui, ó, distância do centro ao extremo aqui é o raio. E se a gente, ó, aqui é o centro da nossa base. E se a gente, ó, for aqui a um determinado ponto, chegamos aqui no errinho. Vamos chamar de errinho o raio da nossa base para a gente diferenciar do raio da esfera. Então, aqui é errinho. Se a gente fizer o mesmo do outro lado, raio, errinho. E aqui, gente, é a altura do nosso cilindro, que é a distância entre as duas bases, H. Aí, a gente percebe aqui, ó, que a união dessas três medidas formou um triângulo retângulo, que trata-se de um cilindro circular reto, 90 graus. Então, aqui a gente vai chegar numa relação. Aqui formou um triângulo retângulo, então a hipotenusa 2r ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2r ao quadrado. É uma fórmula aí que a gente vai usar para essa situação, quando a gente tiver um cilindro dentro de uma esfera, inscrito. E lembrando aqui que num cilindro circular reto, a altura é igual a geratriz. E propriedade é importante, ó. A medida da diagonal de uma secção meridiana é igual ao dobro do raio da esfera. Vamos lembrar primeiro o que é a secção meridiana. A secção meridiana, ela é obtida por meio de um corte. Ela divide aí o cilindro em duas partes. E quando é feito aí esse corte verticalmente, ó, é gerado aqui um retângulo. Então, a secção meridiana é a área do retângulo formado, certo? Então, vamos entender aí como que a gente vai calcular a área desse retângulo, certo? Então, a secção meridiana é o retângulo, né, que divide o cilindro ao meio, certo? Sempre lembrar disso. Então, gente, vamos observar, vamos voltar lá para o nosso desenho. Se a gente prolongar aqui em cima, errinho, aí a gente vê certinho um retângulo. Aí eu tirei daqui e venho para cá. Então, aqui a minha base aqui é 2 errinho, a minha altura aqui é H. Se a gente quiser saber a área da secção meridiana, como é um retângulo, é só fazer base vezes altura. Vai ser 2RH. Certo? Então, aí a diagonal da secção meridiana, voltando no que ele falou, a diagonal da secção meridiana é o dobro do raio da esfera. Exatamente, ó, 2R. Olha aqui a diagonal da secção meridiana. Então, diagonal, ó, o S significa secção, a diagonal da secção meridiana é o dobro do raio da esfera, certo? E se fosse um cilindro equilátero, gente, sempre lembre, um cilindro equilátero, a altura é 2R. Então, aqui, na hora que eu seccionasse um cilindro equilátero, fizesse esse corte vertical, ia gerar um quadrado e não um retângulo. Então, a altura aqui ia ser igual a 2R, certo? Ia ser igual a 2R. Gente, espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos fazer um exemplo para melhor compreensão. Gente, vamos lá para o exemplo. Um cilindro inscrito em uma esfera cujo raio da base do cilindro equivale a 25 π centímetros quadrados e a altura é igual a 2 centímetros. Determine o raio da esfera. Primeira coisa, gente, ó, sempre façam um esboço do desenho
para vocês visualizarem melhor. Então, aqui ele quer essa medida, ó. Ele quer o raio da esfera. Aí, vamos partir, ó, pelo que ele nos forneceu, ó. Ele forneceu o raio da base do cilindro. Sabemos que as nossas bases são circulares. Então, a área da base é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, no lugar do A, vai ser 25π, porque a área aí do nosso círculo, da nossa base. Como a gente tem π dos dois lados, só cortar. Aí vai ficar 25 igual a r ao quadrado. Ou seja, que valor elevado ao quadrado que vai dar 25? R vai ser 5, que é o mesmo que a raiz quadrada de 25, que é 5. Achamos o R. Vamos colocar ele aqui no nosso desenho, ó. 5 e aqui 5. E ele forneceu a altura, que é 2. E aqui, a gente fechando o nosso desenho, ó, fechando aqui, ó, forma um triângulo, como eu falei para vocês lá no início. Aqui é R também. Então, aqui, para a gente achar o raio da esfera, é só a gente fazer Pitágoras. Só a gente aí usar o nosso amigo Pit. Então, vamos lá. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é hipotenusa, que é 2R, eu acho mais fácil aí a gente primeiro achar o diâmetro e depois a gente divide por 2. Então, aqui, ó, o cateto é 10 e aqui é 2. Então, vai ser 10 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 100 mais 4, 104. Então, aqui vai ser raiz quadrada de 104. Que aí a gente vai ter que fatorar. Não tem raiz quadrada exata de 104. Então, vamos lá. 104 é par, dá por 2, que vai dar 52. 52 dividido por 2 aí vai dar 26. 26 dividido por 2, 13. 13 é primo, então só por 13 que vai dar 1. Então, aí vamos agrupar de 2 em 2. Ó. Dois valores iguais considera 1. E os dois valores que sobram, a gente multiplica. Então, vai resultar 2 vezes 13, 26. Aí, esses dois valores que sobram, a gente multiplica e vão dentro da raiz, o 26. E aqui o 2 sai da raiz. Então, raiz de 104 é 2, raiz de 26, certo? E se a gente quiser ter certeza se está certo, tem a regrinha. Pega o de fora, multiplica 2 vezes por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 26, ó, 26 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. 104. Então, fatoramos certinho. Então, sempre pega o de fora, multiplica 2 vezes por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. E, resultado, multiplica quem está dentro da raiz. Deu certinho, nossa prova real. Esse valor que a gente encontrou foi o diâmetro, certo? 2R. Aí, para a gente quiser saber, aqui é o 2R, a gente achou. 2R é 2 raiz de 26. Então, para saber, sabendo que o raio é metade do diâmetro, divide por 2. Então, o nosso raio aí vai ser raiz de 26 centímetros. E finalizamos. Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volta o vídeo, me pergunta. E vamos aí para o quinto caso.